Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. Eu venho trazer uma mensagem bíblica nesta manhã para a sua vida. E começo te perguntando: e se a lógica de Deus fosse o oposto da sua? Como é possível que Jesus chame de felizes os pobres? Felizes os que choram, felizes os perseguidos. Como é possível que ele diga que os mansos herdarão a terra, quando na lógica humana quem vence é sempre o mais forte, não é mesmo? A resposta é dura, mas é necessária. E te falo que o reino de Deus não segue a lógica deste mundo. Jesus não estava exaltando a miséria material, mas revelando uma verdade espiritual. Ele falava da pobreza da alma, de corações que reconhecem sua dependência de Deus e não da força humana. Naquele dia, uma multidão se reuniu diante de Jesus no alto de um monte. Eram homens e mulheres cansados, trabalhadores, oprimidos, pelo Império Romano. Pessoas simples que carregavam nos ombros a dureza da vida. Muitos buscavam cura, outros uma resposta, e quase todos carregavam dentro de si uma sede de sentido. Porque você já notou, chega para as pessoas hoje em dia e pergunta qual o sentido da sua vida. 90% não vai saber responder. E foi nesse cenário de fragilidade e expectativa que Jesus abriu a boca e disse palavras que atravessariam séculos. Ele não falou de poder, riquezas ou vitórias humanas. Ele declarou: felizes aqueles que na lógica comum jamais seriam chamados de bem-aventurados. Glória a Deus. Você entendeu essa frase? Felizes aqueles que na lógica humana jamais seriam chamados de bem-aventurados. Nós vivemos dias em que a felicidade ela é medida por conquistas, por status, por reconhecimento, mas Jesus os olha e declara: bem-aventurado é quem o mundo despreza. Felizes são os improváveis, felizes são os que se sentem pequenos demais para serem notados. Felizes são os que choram em silêncio, mas são vistos por Deus. A lógica da terra diz: acumule. A lógica do reino diz: desapegue. A lógica da terra diz: lute pelo teu poder. A lógica do reino responde: herdarão a terra os mansos. Você já herdou. Você não precisa, lutar, sofrer imensos desafios para receber o que Deus já te deu. O mundo busca saciedade em prazeres que logo se esvaziam. Tudo é passageiro e rápido demais. E Jesus promete fartura para quem tem fome e sede de justiça. Não a justiça corrompida dos homens, mas a justiça eterna de Deus. E talvez olhando para a sua própria vida, você não se considere bem-aventurado. Você se vê cansado, perseguido, com lágrimas que ninguém percebe, com sede de algo que este mundo não oferece, vazio, porque as pessoas hoje em dia estão vazias. É uma vida sem sentido, sem propósito, respirando, Mas o que Jesus revela no Sermão do Monte é justamente isso. Bem-aventurado não é quem tem tudo, é quem descobriu que sem Deus não tem nada. Ele não chama de felizes os perfeitos, ele chama de felizes os dependentes, chama de felizes os que não se encaixam na lógica do sucesso humano, mas que encontram no coração de Deus a sua verdadeira riqueza. As bem-aventuranças não são promessas vazias, é um chamado radical, um convite para viver além da lógica do agora, um lembrete de que lágrimas não são o fim, mas um início de um consolo eterno. E a pergunta que atravessa o tempo é esta: de qual lógica você tem vivido? A lógica passageira do mundo ou a lógica eterna do reino?
Você vai sentir muita diferença quando entrar no reino verdadeiramente, porque quem confia nas palavras de Jesus descobre que a felicidade não depende de circunstâncias. Ela nasce de uma esperança que não se corrompe. Ela brota de um reino que já chegou, mas que ainda se manifestará em plenitude no momento correto. E quando esse reino se revelar, os que choraram serão consolados, os que tiveram fome serão saciados, os que foram perseguidos por causa da justiça receberão a coroa da vida. No fim, a lógica de Deus prevalece, e o que parecia perda se torna vitória eterna. Creia, pense sobre isso, reflita. Viva o reino de Deus aqui na terra. Sua vida vai ser diferente, mas a alegria no coração não vai ter o que supera. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, agradecemos pelo dia, pelas nossas vidas, pela nossa saúde. Agradecemos por este momento de fé, Senhor, que tem nos trazido ensinamento, tem nos trazido palavras que confortam o nosso coração e tem nos feito crescer espiritualmente diariamente. Abençoe nossos filhos, nossa casa, nossa família e tudo aquilo que está ligado a nós. Que o Senhor traga paz, alegria nos nossos corações e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre cada família e cada pessoa que está ouvindo essa oração. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.